Kátia vivia uma vida tranquila na bela cidade de Florença, Itália. Casada com Marco, um homem dedicado ao trabalho e conhecido por seu compromisso com a carreira, Kátia nunca imaginou que sua vida comum e estável seria abalada. Ela era uma mulher de 35 anos, com uma carreira de sucesso como designer de interiores e um lar acolhedor onde passava horas criando ambientes que refletiam seu bom gosto e atenção aos detalhes. Nos últimos meses, algo mudou em Marco. Ele começou a chegar tarde do trabalho, frequentemente alegando compromissos de última hora e reuniões inesperadas. Inicialmente, Kátia tentou não se preocupar, acreditando que era apenas uma fase passageira devido ao aumento de demandas no escritório. No entanto, com o passar das semanas, a frequência com que Marco se ausentava aumentava, e suas desculpas tornaram-se cada vez mais vagas. O tom emocional da história é uma mistura de inquietação e determinação. Kátia, inicialmente perplexa, começa a sentir uma crescente desconfiança. A aparente mudança de comportamento de Marco, a falta de comunicação e a sua ausência constante criam um ambiente de tensão e insegurança. Kátia, determinada a entender o que estava acontecendo, decide que a única maneira de encontrar respostas era seguir Marco discretamente. Ela prepara um plano, decidida a descobrir onde ele realmente passava seu tempo. Kátia, com um misto de nervosismo e resolução, começa a traçar os passos de Marco. Ela se prepara com cuidado, usando um disfarce sutil para não levantar suspeitas e se equipando com um pequeno gravador e uma câmera discreta para capturar evidências. Em uma noite de quinta-feira, quando Marco sai novamente, ela o segue pela cidade iluminada. O percurso de Marco é intrigante. Ele não segue o caminho habitual para casa, mas sim em direção a um bairro menos conhecido de Florença, cheio de ruas estreitas e pouco movimentadas. Kátia observa de longe, escondida em uma cafeteria próxima, enquanto Marco entra em um elegante restaurante. A curiosidade de Kátia cresce, e ela decide esperar para ver o que acontece a seguir. Enquanto espera, ela nota um grupo de mulheres bem vestidas entrando no restaurante, todas com uma postura sofisticada e um ar de familiaridade com o local. Quando Marco finalmente sai do restaurante, ele está acompanhado de uma dessas mulheres. Eles parecem bastante próximos, rindo e conversando animadamente. Kátia fica chocada com o que vê. O comportamento de Marco, que parecia tão correto e dedicado, agora parecia estar envolvido em algo que ela não compreendia completamente. Ela sente um turbilhão de emoções, incluindo traição e confusão. Determinada a descobrir a verdade, Kátia continua a seguir Marco e a mulher, até um luxuoso hotel no centro da cidade. Lá, Marco e a mulher entram juntos, e Kátia percebe que algo mais sério pode estar acontecendo. Ela sente uma onda de desespero e tristeza ao perceber que o que inicialmente parecia uma simples ausência pode ser algo muito mais profundo e doloroso. Neste ponto, o conflito se intensifica. Kátia enfrenta obstáculos emocionais e práticos, enquanto tenta lidar com a descoberta potencial de uma traição. Ela também começa a questionar a confiança que tinha em seu marido e a integridade de seu relacionamento. Além disso, a presença de personagens secundários, como a mulher que acompanhava Marco, adiciona complexidade à situação, tornando a busca por respostas ainda mais desafiadora. Kátia está no limite de suas emoções. A imagem de Marco entrando no hotel com outra mulher a assombra, e a cada momento, a dúvida sobre a fidelidade de seu marido se torna mais dolorosa. Decidida a obter provas concretas, ela decide se aproximar discretamente do hotel. Em uma noite, ela observa o local e percebe que Marco e a mulher não saem do hotel até o amanhecer. No entanto, o verdadeiro ponto de virada ocorre quando, na manhã seguinte, Kátia decide investigar o hotel. Usando um álibi convincente, ela consegue entrar no estabelecimento e, com a ajuda de uma chave de quarto que obteve de maneira discreta, ela acessa o quarto onde Marco e a mulher haviam se hospedado. Dentro do quarto, Kátia encontra um bilhete de agradecimento para Marco, assinado por uma pessoa chamada Alessandra, e um número de telefone que não reconhece. Além disso, há uma pequena caixa de presente com um colar elegante que claramente não é um presente comum. O bilhete menciona um projeto especial e reuniões importantes, o que deixa Kátia perplexa e ainda mais intrigada. A descoberta deixa Kátia com um misto de emoções. Ela começa a entender que a relação entre Marco e Alessandra pode não ser apenas uma traição,
mas algo mais complexo envolvendo interesses financeiros ou profissionais. A revelação de que Marco está envolvido em algo que vai além de uma simples aventura amorosa adiciona uma nova camada de tensão e mistério à situação. Em seu retorno para casa, Kátia se vê dividida entre o desejo de confrontar Marco imediatamente e a necessidade de reunir mais informações para ter uma visão completa da situação. A incerteza sobre o que fazer a seguir aumenta o peso emocional da situação, e a decisão de Kátia pode mudar o curso de sua vida e de seu relacionamento com Marco. Kátia, agora com evidências em mãos e uma mente cheia de confusão, decide que precisa de uma abordagem cuidadosa. Ela sente que confrontar Marco diretamente, sem entender completamente a situação, poderia levar a mais dor e complicações. Então, ela opta por investigar mais a fundo, decidida a descobrir a verdade por trás da relação de Marco com Alessandra. Ela começa a reunir informações sobre Alessandra. Com a ajuda de uma amiga jornalista, Kátia consegue descobrir que Alessandra é uma consultora de negócios conhecida em Florença, envolvida em vários projetos de alto perfil. O projeto especial mencionado no bilhete é um projeto de filantropia que Alessandra dirige, aparentemente sem fins lucrativos, mas que tem uma grande influência e atrai pessoas influentes. Kátia investiga mais e descobre que Marco tem participado de eventos relacionados ao projeto de Alessandra, mas também descobriu que ele nunca mencionou esses eventos em casa. A revelação faz Kátia questionar se há algo mais a ser considerado, como possíveis conflitos de interesse ou compromissos profissionais que podem ter levado Marco a se envolver com Alessandra de maneira mais profunda do que ela imaginava. Durante esse período, Kátia passa por uma transformação pessoal significativa. Ela reflete sobre seu próprio papel em seu casamento e nas escolhas que fez ao longo dos anos. A situação força Kátia a encarar suas próprias inseguranças e a reconsiderar o que realmente valoriza em sua vida. Ela começa a se focar mais em si mesma, dedicando tempo a atividades que lhe trazem prazer e a reconectar-se com amigos e familiares que haviam sido negligenciados. Esse período de introspecção e autodescoberta leva Kátia a perceber que, independentemente do que descubra sobre Marco, ela precisa priorizar seu próprio bem-estar e felicidade. Ela encontra força em sua própria capacidade de enfrentar a situação com dignidade e começa a se preparar para o confronto inevitável com Marco, com a confiança renovada em si mesma e em seu valor próprio. Com a determinação renovada e uma compreensão mais clara da situação, Kátia decide que é hora de confrontar Marco. Ela organiza uma reunião em casa, preparando um ambiente calmo e neutro para a conversa. O clímax da história ocorre quando Marco entra em casa na tarde de um domingo ensolarado, alheio ao que está por vir. Kátia o recebe com um sorriso forçado, tentando manter a calma enquanto o observa. Ela o convida a se sentar e começa a conversar sobre a semana que passou, mencionando casualmente os eventos que investigou e as descobertas que fez. Marco, inicialmente despreocupado, logo percebe que a conversa está tomando um rumo inesperado quando Kátia menciona o bilhete e o colar que encontrou no hotel. O confronto é intenso e carregado de emoção. Marco tenta justificar suas ações, explicando que a relação com Alessandra é estritamente profissional e que ele estava envolvido em um projeto de caridade em que Alessandra é uma figura importante. Ele revela que os encontros com Alessandra eram para discutir o projeto e que o presente era um agradecimento pela colaboração no evento. A tensão atinge seu auge quando Kátia, ainda com dúvidas, exige provas concretas de que a relação entre eles é apenas profissional. Marco, pressionado e visivelmente abalado, revela mais detalhes sobre o projeto e como ele se envolveu profundamente com ele. Ele admite que, embora a relação com Alessandra tenha sido inteiramente profissional, ele percebe agora que deveria ter sido mais transparente com Kátia sobre seu trabalho. O clímax da história é marcado por uma revelação mútua. Marco se desculpa sinceramente por não ter compartilhado informações importantes e por não ter sido completamente aberto com Kátia. Ele expressa arrependimento por ter deixado espaço para mal-entendidos e promete trabalhar para reconstruir a confiança. Kátia, embora ainda emocionalmente abalada, sente um alívio ao ouvir a explicação e vê um potencial para resolver a situação de maneira construtiva.
Ela percebe que a comunicação e a transparência são fundamentais para a saúde de qualquer relacionamento e está disposta a dar uma chance para que eles possam reconstruir sua relação, desde que Marco esteja comprometido em mudar. Após o intenso confronto, Kátia e Marco passam um tempo separados para refletir sobre a situação e suas emoções. Marco se compromete a ser mais transparente e a trabalhar na comunicação aberta com Kátia. Eles concordam em buscar aconselhamento de um terapeuta de casal para ajudá-los a reconstruir a confiança e a fortalecer seu relacionamento. Durante as sessões de terapia, Kátia e Marco enfrentam seus desafios individuais e como casal. Kátia, ao se abrir sobre suas inseguranças e expectativas, encontra um espaço para expressar suas preocupações e necessidades. Marco, por sua vez, aprende a ser mais consciente de como suas ações e decisões impactam Kátia, além de se comprometer a ser mais presente e honesto. A história se desenrola para um final emocionalmente satisfatório. Com o tempo, Kátia e Marco começam a reparar os danos em seu relacionamento. Eles redescobrem a conexão emocional que tinham antes da crise e se empenham para cultivar uma comunicação mais sólida e um entendimento mútuo. O projeto de caridade de Marco, que antes parecia uma fonte de conflito, torna-se uma oportunidade para os dois trabalharem juntos e contribuírem para uma causa maior, fortalecendo ainda mais sua parceria. Vemos Kátia e Marco mais unidos do que nunca, participando de eventos comunitários e compartilhando momentos de alegria e cumplicidade. A experiência que passaram serviu como um catalisador para um relacionamento mais forte e autêntico. Eles aprenderam a importância da confiança, da comunicação e do compromisso em um relacionamento. A história termina com uma nota emocional marcante, enfatizando que, mesmo em face da adversidade, é possível superar desafios e encontrar uma nova perspectiva. Kátia e Marco, agora mais maduros e compreensivos, seguem em frente com uma renovada sensação de esperança e compromisso.